todos, bem-vindos novamente ao nosso programa da Unimed de Rio Claro, Questão de Saúde. Já estamos no 3º ano de programa e cada vez não tem assunto que falte para falar, né? Hoje, um assunto interessante e eu acho que é de extrema importância para que vocês saibam. É sobre direito médico, né? Muitas vezes a gente percebe que a medicina, ela se entrelaça com o direito por várias razões. Isso está acontecendo de uma forma cada vez mais frequente na nossa realidade brasileira, principalmente na medicina privada, mas na medicina estatal também, né? Então, haverá um simpósio sobre direito médico, né? Direito e medicina, né? E nós trouxemos os convidados nossos para esclarecer sobre isso, a importância, os assuntos, o porquê, a ideia desse simpósio. Eu acho que é importante todo mundo levar isso em conta. Trouxemos aqui o Dr. Gilson Lorenzon e a doutora Thais Portieres, que são os nossos advogados. E então, o que é isso? Que simpósio é esse? Por que vai acontecer? O que vocês acharam que... de onde veio a ideia da importância desse simpósio? Explica para quem está ouvindo a gente. Ô, Nelmer, muito obrigado primeiro por esse espaço que vocês estão dando aqui, porque é tão importante para a gente. Eu já verifiquei que toda a divulgação que está sendo feita aí tem atraído muitos médicos, tem procurado para saber mais informações, tá? Nós tivemos essa ideia, né, que partiu principalmente da doutora Thais aqui, de fazer esse evento um pouco maior. Nós já vínhamos fazendo algumas palestras sobre o tema, né, e fomos percebendo cada vez mais que havia um interesse das pessoas nisso, né? Então, a gente começou a fazer. Trouxemos vários nomes e as palestras sempre assim, bem procuradas por médicos, advogados e outras pessoas ligadas à área de saúde e tudo mais. E isso despertou na gente essa possibilidade, né? E utilizamos para isso toda a estrutura que a gente tinha de uma comissão de direito médico da OAB que foi criada há não muito tempo, mas que é muito ativa, tá? Então, é isso que despertou em nós essa vontade de realmente tentar divulgar mais essa questão, que não é nova, mas, ao mesmo tempo, ela tem muitas nuances. É muito conteúdo, muita coisa, e o direito é dinâmico, a medicina é dinâmica, então a gente tem que estar o tempo todo nos atualizando. E essa eu acho que é uma oportunidade fantástica aí. A doutora Thais vai poder depois estar discorrendo aí o corpo de pessoas aí, né, desses profissionais que vão estar se apresentando. Eu acho que isso vai demonstrar aí a qualidade desse evento. Interessante. Doutora Thais, qual é o cenário atual que chamou a atenção de vocês? E me conta dessa comissão também. Justamente, como o Dr. Justo falou, a nossa comissão ela foi criada agora no ano de 2022, ela é recente ainda. O direito médico é uma disciplina que ela já perpassa aí por um longo tempo aí, e agora, eu acho que com a exposição das mídias, com a criação de vários cursos de medicina, então esse tema ele está sendo hoje muito em voga. Então, por isso que a gente criou essa comissão no ano de 2022, depois de alguns cursos que eu fiz, me aprofundei mais, e o Dr. Gilson também, a gente tem uma afinidade aí na matéria, estamos juntos aí na luta diária aí na defesa de médico, de profissionais da saúde, e foi daí que surgiu, já tem essa comissão na OAB São Paulo, na sede ali de São Paulo, e trouxemos para a nossa subseção em 2022, e a partir daí a gente começou a trazer palestras, com o intuito dessa nossa comissão é justamente isso, pela apoiar a OAB local e também a sociedade em si, em temas relacionados e capacitar os profissionais do direito, e mostrar também para os médicos, para os profissionais da saúde, a importância
dessa interligação do direito e da medicina. Então, desde 2022, a gente está trazendo palestras na OAB, vai ser a primeira palestra, primeiro simpósio que a gente está formando agora aqui, e espero ser o primeiro aí de muitos, e vai ser o primeiro que a gente está fazendo fora, os outros a gente fez todo na sede da OAB, e em nas nossas palestras anteriores, a gente procurou trazer os dois públicos, tanto de médicos como advogados e os profissionais da saúde. Porque eu acho que, até mesmo agora, a gente tem a faculdade de medicina aqui, então acho que tem tudo a crescer aqui na nossa cidade, na nossa região. E quanto mais a gente também puder capacitar os profissionais, eu acho que fica bom para a sociedade em si como um todo, para os médicos mesmo, ter um resguardo também ali na sua atuação diária. Então, esse nosso simpósio, ele surgiu desse processo de palestras, que a gente percebeu que é um tema que ele tem interesse em diversas áreas aí da nossa comunidade. E por isso que resolvemos fazer esse simpósio aí, para interlaçar essas duas áreas do direito e da medicina. Eu imagino que vocês vão ter bastante trabalho, porque, só para esclarecer quem está vendo a gente, quando alguém fala de direito médico ou direito de medicina, vem na nossa cabeça a primeira coisa, que eu sou um paciente, geralmente é o paciente, eu vou querer alguma coisa, um tratamento que foi negado, alguma coisa que eu acho que tem direito àquilo, e eu procuro os profissionais do direito para conseguir aquilo que eu quero. Mas não é só isso, tem muita coisa no direito médico. Sim, sim. Tem o médico se defendendo de alguma acusação, tem a judicialização da saúde nos planos de saúde, que está causando um impacto muito grande, até preocupante, na saúde privada, na saúde pública também. A saúde privada, ela é essencial para a medicina no Brasil. Ela foi estruturada para dar suporte ao SUS. Tá? O objetivo dela inicialmente não era esse, mas sem a medicina privada no Brasil não existe SUS hoje. O SUS não vai aguentar. Sim. Né? Então essa é uma outra vertente do direito. Então, assim, eu imagino que vocês devem estar pensando por onde começar. Né? Nós vamos esclarecer no simpósio quem primeiro. O objetivo é orientar mais o pessoal do direito, mais o pessoal da saúde. Em qual dessas áreas que está demandando mais ou mais urgência? Na verdade, o que a gente quer nesse primeiro momento é atrair todo esse público e tentar fazer com que tanto médicos quanto advogados, estudantes de medicina, estudantes de direito tenham uma noção muito prática desse momento que a gente vive. Então, do atendimento em si, tá? Então, a pessoa vai lá, vai falar sobre o quê? Sobre direito penal relacionado à medicina, sobre o atendimento que ele tem que ter um cuidado hoje diferenciado para atender, porque as relações mudaram, né? Antes o médico ficava muito acima, não só médico, mas os profissionais, advogados e outros, tinham uma distância desse público que era atendido. E hoje não, né? Da relação paternalista, né? Que existia entre o médico e o paciente, né? Que antes... como se tivesse um conhecimento, né? Mas hoje o conhecimento está muito mais disseminado. Né? Hoje você entra na internet e você tem muitas informações. Diante disso também você tem problemas de ter aí informações que não são boas, né? Então tudo isso nós vamos tentar fazer com que as pessoas saibam como que é um processo administrativo do CREMESP contra um médico, como que funciona, né? A necessidade de ter todo um apoio, até de advogados para fazer essa defesa, assim como você precisa de um engenheiro para uma construção, você precisa de um médico para um atendimento de saúde, você precisa de um advogado para fazer isso. E às vezes as pessoas não têm essa noção e acabam tendo problemas sérios. A gente já viu muita coisa. Então, vai se falar sobre esse tema, né? O direito à informação que o paciente tem, tá? E hoje, assim, ter que realmente esclarecer para ele e não só informar. A gente pode depois falar um pouco desse termo que hoje a gente passa para, né, que o médico passa para o paciente e tudo que envolve nesse tema, né? Então, a ideia é essa, é uma coisa muito prática.
A comissão está atuando onde, como? Vocês estão começando a fazer que tipo de trabalho agora? Então, a nossa comissão é da subseção aqui de Rio Claro. Subseção. Então, ela é composta hoje por advogados inscritos na OAB de Rio Claro. Tá. Podem participar, claro, outros advogados de outras subseções, mas a gente precisa vincular, né, com a nossa subseção aqui, mas hoje ela é composta exclusivamente por advogados da OAB de Rio Claro. E nesse simpósio aqui, então, a gente vai tratar sobre temas relacionados à ética. Tema relacionado à parte jurídica mesmo, de responsabilidade civil, quando o paciente demanda um profissional da saúde alegando um erro médico, as suas implicações ali em dano moral, dano material, dano estético, perda de uma chance. Vamos também falar sobre a responsabilidade administrativa, como o Dr. Gilson falou, nos conselhos regionais de medicina, que hoje também isso está sendo uma crescente, vertiginosamente, isso aí está crescendo bastante na nossa advocacia, porque muitas vezes, como o Dr. Gilson também falou, a gente precisa, quando você tá com um problema de ouvido e nariz, você procura um otorrino. Então, hoje também, a gente também é uma área que ela está crescendo para os profissionais de direito também se especializar para também poder atender esse público, que também é um público diferenciado. Ao mesmo passo que você precisa de um profissional na sua área ali de atuação médica, também você precisa procurar um profissional atuado, também que tenha atuação na parte de defesa de médico ou também na parte também da defesa do paciente ali. Então, a gente vai estar falando sobre essa parte da responsabilidade administrativa, que envolve os conselhos regionais de medicina, que hoje onde o paciente também ele pode fazer uma denúncia contra o médico, contra ali uma instituição de alguma irregularidade, precisa numa UPA, em algum determinado setor que precisa de uma fiscalização um pouco maior. E vamos estar falando também essa parte de bioética, que é o tema hoje que também é bem sensível, sobre terminalidade de vida, de cuidados paliativos. Então, a gente vai estar tratando, a gente vai tentar fazer uma abordagem sobre esses temas, tanto da parte jurídica, ética e também na parte de bioética. Sim. Sem contar naqueles assuntos já conhecidamente polêmicos, né? Como eutanásia, terminalidade de vida, transfusão de sangue, por motivos religiosos. Porque a gente vê... São assuntos que são intermináveis, né? Masturbação paliativa, né? Sim. Nós temos essa situação, né? Nós temos aí uma autonomia cada vez mais procurada pelo paciente, de ter essa autonomia. Por outro lado, o médico também tem a autonomia dele, porque ele, seja pela responsabilidade que ele pode ter em decorrência do ato ou de não realizar algum ato, né? Tentando observar a vontade do paciente, mas por outro lado, acima, entre esse paciente e esse médico, no caso, nós temos as leis e temos questões éticas. Então, isso fica difícil. E eu volto sempre a falar que não é uma questão matemática. Tá? É uma questão de interpretação da lei. E, além disso, nós temos os fatos que ocorrem, quer dizer, qual é o caso concreto que levou a isso? Tá? Então, nós temos o caso concreto, nós temos as leis e temos questões éticas, interpretativas. E hoje um caso, né, Dr. Gilson, ele pode implicar nas 3 esferas. A gente está falando disso separado, apresentando aqui separado, mas hoje o mesmo um fato, ele pode ter uma implicação tanto na seara civil, uma demanda ali por um dano moral, um dano material, quanto na penal, uma omissão de socorro, uma lesão corporal, um homicídio culposo, que hoje também a gente está vendo isso crescer também na área do direito, e tanto ali na esfera ética. Então, um mesmo fato ele pode ter uma implicação nas 3 esferas por apenas um fato. E isso pode ser devastador para o médico, né? Pro médico, né? A gente vê isso, porque quando ele recebe um processo desse, assim, se eu chegar para conhecer alguma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta, o que você faz? Então, e você vai falar, você é médico, eu sou advogado, tal. É a primeira coisa,
tá? Que a gente acaba falando sobre a gente. Então, isso demonstra que realmente a importância da profissão hoje no mundo social. Então, quando esse médico ele recebe essa denúncia, tá? Isso é um negócio que mexe demais com ele. E o que a gente vê é que muitas vezes ele perde um tempo precioso que ele tinha para se precaver ou se preparar para esse momento, fazendo reclamações e realmente perdendo esse tempo. E mais, quando ele está no CREMESP, por exemplo, aqui, porque é o nosso o conselho aqui do Estado de São Paulo, ele vai lá e muitas vezes no ato ele faz de próprio punho lá uma resposta a isso e ele perde um precioso momento também de fazer sua defesa e encerrar toda aquela demanda naquele momento. E isso depois tem um decorrer, porque uma sindicância que não é bem preparada, ela se transforma num processo administrativo e esse processo é longo e complica bastante. Tá? Uma impressão que eu tenho de experiência, né, que eu participo muito desses processos, fazendo as defesas, o direito é tão importante. O meu pai dizia que o direito é tão importante que todo mundo devia fazer uma faculdade de direito, depois faz outra. É isso mesmo. É justamente porque em todo pra qualquer saber ato das leis. Qualquer ato seu, ele te implica várias, né? Não necessariamente trabalhar, mas ter conhecimento. E o que eu percebo? Até hoje, no ensino da faculdade de medicina no Brasil, existe um zero de uma ensino lacuna de direito. Uma importante, lacuna. né? O médico não sabe nada. Você É. vai conversar com o médico. Existem muitas nuances que assim, seriam teoricamente básicas sobre responsabilidade civil, até onde o médico pode chegar, até onde não pode chegar. E eu vejo que o médico brasileiro ele não tem essa formação. Não. Se ele Sim. não correr atrás disso depois, ele vai ficar desprotegido, desamparado. Doutor, Sim, mas só né? que a gente vê que hoje o médico ele só vai ter essa percepção no primeiro processo dele. Infelizmente é isso. Ou é mesmo numa comissão de ética interna mesmo, hospitalar, ou numa prefeitura, uma comissão ética ali, ou no próprio CRM. Então é a partir do primeiro processo. Mas também vejo que muitas faculdades estão modificando esse entendimento e demonstrando a importância de precaver ali o profissional. Sim. Ele já sair ali sabendo um pouquinho da sua atuação ali, onde você deve ir, o que você deve fazer. E é como o Dr. Justo também falou, às vezes o médico ali ele recebe uma citação de uma sindicância, de um processo, ele, quando é do CRM, ele próprio, ele senta ali, já dá uma lida no prontuário, recordo mais ou menos, isso aqui já faz ali a sua defesa. Normalmente com muita punho. raiva. Muita raiva, né? justamente. E sem trazer elementos, até porque ele não tem um prontuário muitas vezes na mão, sem trazer elementos técnicos que possam fazer com que aquele curso seja feito de outra forma. Tá? E ali ele perde uma chance de ter parado aquele processo, de não ter deixado aquela sindicância virar um processo ético e se torna desastroso ali para a vida dele. Porque realmente a gente lida com isso diariamente, a gente vê que para o profissional da saúde, quando ele recebe um processo, um desespero ali mesmo, aquilo, mas eu não fiz isso, eu não matei, eu não causei esse dano, é isso, a gente vê o desespero ali do profissional, mas eu acho que então está faltando essa capacitação, é por isso que a gente está trazendo esse simpósio justamente para isso. Vamos trazer aqui um ex-conselheiro do CREMESP, o Dr. Paulo, ele vai falar dessa importância, porque nada melhor, eu acho que do que um colega mesmo de vocês, de um médico para falar, gente, vamos... E que está lá dentro, né? Tá lá dentro. Ele é conselheiro. Vamos fazer a coisa certa, vamos olhar com uma maior atenção
não só a parte médica, claro que ela é importantíssima ali, se estiver errado ali, a gente vai estar num processo, mas a importância de um prontuário bem elaborado, a importância da autonomia do paciente também, é claro, de acordo com a possibilidade ali, técnica no caso, mas por isso a gente vai estar trazendo, então, no nosso simpósio a gente vai trazer tanto advogado, para falar dessa parte de responsabilidades, dessas implicações na esfera civil, penal e administrativa. Vamos trazer um ex-conselheiro do CREMESP, para estar falando como médico, da visão dele ali, da importância da defesa, da importância do médico conhecer o Código de Ética Médica. E também vamos ter um juiz que vai estar falando sobre essa parte também de cuidados paliativos, até onde é um cuidado paliativo, quando ele extrapola e ele começa a infringir a uma área penal, uma área de responsabilidade aí civil. Você tocou num assunto importante que no Brasil, particularmente, tem um agravante com relação a esse assunto. Foi até tema de uma aula uma vez, sobre a diferença do médico latino e o médico anglo-saxão. Como é que eles agem, desde o momento que eles se formam até tratar do paciente, fazer uma cirurgia, fazer os cuidados terminais. Sim. O médico latino, ele quer fazer de tudo, ele quer ser o herói, ele quer salvar. Sim. Né? E por mais que algum professor fala, médico não salva ninguém, médico cuida. Ele fala, não, eu vou salvar. A gente sai com essa cultura. É ensinado dessa forma aqui. Se tá certo, tá errado, não sei. É emoção, né? O latino é emoção. Se ele exagerar demais, querer ser herói demais, ele incorre no erro. Sim. E isso eu não vejo de vez em quando. Vejo com muita frequência. Sim. Né? E o direito não é assim. O direito ele vai aplicar o que está escrito e vai determinar o que já está escrito. Não tem heroísmo no direito. E assim, tem que tentar registrar as coisas. Ele pode tomar decisões, mas se ele tomar decisões técnicas, embasadas, e registrar isso, né, isso facilita muito. Muitas vezes nós não vemos isso. Né? Esse médico ele vai fazendo as coisas na correria, no negócio, com uma boa intenção muito grande. Né? Mas isso não é suficiente para protegê-lo. Né? Ele tem que tentar fazer, mas dentro de limites, e demonstrar o que ele está fazendo, tá? Registrar o que ele está fazendo. Então, hoje a gente tem o prontuário como uma coisa que salva o médico em muitas situações, como em outras ele é o que prejudica. Ele mesmo. E normalmente ele prejudica porque não está anotado lá fatos importantíssimos que ele deixou de colocar. Não é que lá tem coisas que prejudicam ele. Lá não estão as coisas que iam beneficiá-lo. Tá? É a ausência de informação. Muitas vezes é a evolução do corpo técnico que salva esse médico. Justamente. Porque lá a gente acha informações importantes que vão embasar aquela atitude, vão demonstrar. Muitas vezes quando um prontuário ele é precário ali da parte técnica, porque a gente sabe também que envolve o dinamismo ali do momento, do atendimento, numa urgência, às vezes numa emergência que está muito atribulado, um plantão que foge da curva. É claro que às vezes aquele prontuário ele não vai estar muito bem preenchido, mas não pelo fato de que o profissional foi desleixado ali, mas às vezes aquele momento não propiciou aquela anotação bem feita, mas o médico, a hora que ele recebe ali engraçado, a hora que ele recebe ali a citação, e a hora que ele pega o prontuário, ele fala, nossa, eu não anotei isso, mas o paciente estava assim, assim, assado. Ele lembra, ele lembra. É engraçado, mas por que você não anotou? É claro que às vezes no dinamismo ali, e também eu acho que o médico ele não sai da sua casa falando, não, hoje eu vou causar algum dano. Ele não sai com aquela. É difícil, né? Uma das palestras que eu fiz para a cooperativa mesmo, começava a falar assim, mas a gente vai fazer isso em todos os casos. Eu comecei a relatar, eu falei, não, faça só naquele que for dar problema. Não tem como, né? Só aquele. Aquele que for dar problema você faz, os outros não.
E Se você tiver uma bola de cristal... infelizmente é assim. E aí a gente vê que na hora da defesa, ele lembra, ele vai relembrando todos aqueles fatos. Não tá aqui, tudo bem. Aí a gente, tudo bem, vamos olhar agora a evolução da enfermagem. Aí você consegue pegar alguns elementos que vão chegar naquele quadro clínico que ele está relatando. Sim. Você pega na evolução da fisioterapia, muitas vezes. Então, você consegue chegar. Mas a anotação, hoje, a gente fala para os médicos, para os meus clientes, que Sim, anotem no prontuário, sabe? Eu acho que hoje, com também a evolução aí da informática, já ajudou muito, porque muitas vezes a gente não conseguia nem ler as letras ali nos prontuários. Então, hoje, o prontuário digital, ele também é uma ferramenta muito importante e, ao mesmo tempo, ele pode vir... Ele tem os dois gumes ali, né? Porque ou fica naquele copia e cola de evoluções. Isso, é verdade. Ou ele também, ele te salva ali pra gente, como operador do direito, fica bom a hora que você lê aquela evolução, até mesmo pro juiz, a hora que ele pega aquele processo, fica um procedimento mais simplificado. Ao passo que antes, quando o prontuário ele era escrito, e o prontuário eletrônico tem outra vantagem, porque você tem uma data normalmente, né? Os sistemas atuais, eles têm uma data e indica quem que preencheu aquilo. Registram então, aquilo, você tem um registro que ninguém pode falar assim, não, foi lá e manipulou depois. Rastreado depois, tudo né? isso, né? Isso também facilita muito. Tá? Por isso é que deve ser feito naquele momento, porque se ele deixar para fazer depois, quando ele for registrar, se for dessa forma, vai aparecer 1 hora depois, 2 horas depois, e tudo isso ele pode ter que justificar. Eu não sei como é que está o desenvolvimento dessa discussão em outros lugares do mundo, mas eu acho importantíssimo porque não pode haver um peso nem para o lado de cá, nem para o lado de lá no serviço de prestação de serviços médicos. Né? Por um lado, você tem o direito do paciente ou de quem está recebendo o serviço de ter o seu caso conduzido de forma coerente, de acordo com a literatura, né? E de forma mais humanizada possível. Então, evitando abusos do lado de lá. E também tem que evitar abusos do lado de cá. Já tem muitos casos de você está atendendo um paciente e a família fala, não, eu quero que você faça isso. Não tem indicação, não, mas você vai fazer. Né? Cirurgias, tem muitas cirurgias que o médico explica, se eu fizer essa cirurgia, vai ficar com tal sequela, tudo bem? Tudo bem, é importante, né? O câncer precisa sair daí. Na hora que fica com sequela, eles vão lá e culpam o médico. Então, mas aí... Então, né? Precisa achar esse meio termo para tudo, né? Isso é difícil de conseguir, mas tem aquela liberdade do médico em aceitar essa indicação, essa pressão, né? Ele tem que ter o limite técnico dele para isso. Se não fosse latino, talvez não aceitasse. Talvez não aceitasse. Doutor, mas eu acho que também, assim, nos processos que a gente tem hoje, a maior parte dos processos, ele ocorre depois na relação, na hora que tem aquela quebra do relação médico-paciente. Quando o paciente, ele tenta... porque muitas vezes hoje, com a internet, o paciente ele já chega ali, ele já olha no Dr. Google, ele já sabe tudo, né? Sim, ou agora vai entrando no chat GPT, coloca um exame ali, qualquer laudo ali, ele já dá todas as implicações, prós e contra para ele ali. Então, o paciente hoje ele já chega achando que ele está no mesmo nível ali seu de conhecimento, porque o Google já passou isso para ele. Até naquela ideia de que é matemático. O que aconteceu com um acontece com o outro, como se todas as pessoas fossem iguais. Nem sempre é 2. E a subespecialidade também do médico, que a gente veja que isso também hoje é um empecilho muito grande e uma crescente... de judicialização, pela essa quebra de confiança médico-paciente, ali, relacionamento, porque muitas vezes hoje o médico está subespecializado. Sim. Então, ele não trata, às vezes, o paciente como um todo. Não, veio aqui, é um cirurgião da mão. Ele vai... Esquerda. Né? Ele vai tratar a mão ali. E não olhar o paciente como um todo ali. Então, eu acho que essa parte da medicina moderna está favorecendo a judicialização e está favorecendo aí essas implicações
tanto na área que eu volto ali, na área administrativa, eu falo bastante na área administrativa, porque hoje a gente está vendo que a área administrativa, que eu digo administrativa junto aos conselhos regionais, ela está tomando uma proporção muito importante, porque uma decisão num conselho regional hoje, ela, num processo civil ou num processo penal, ela torna ou você perde o processo por conta de uma decisão do CRM, porque às vezes o juiz até fala, pô, seus próprios pares já te condenou, que eu vou contra aqui? Então, ele fica bem difícil. Então, eu acho que o médico hoje, o profissional de saúde, ele precisa ter essa consciência e essa consciência do atendimento ali, da relação médico-paciente mesmo, voltar um pouquinho, porque eu acho que é por aí que está indo aumentando os números também de processo. Essa questão de relacionamento, que dá para entender que o médico muitas vezes está numa grande pressão, está atendendo, está isso, está aquilo, e ele tem o conhecimento técnico e talvez as perguntas, né, ou as colocações que o paciente faça, represente para ele assim uma coisa que não seja assim apropriada, tá? Seja desnecessária, e não é. Hoje você tem que tratar a pessoa, você tem que ouvir, tá? Naquela questão que você colocou, doutor Nelmer, esse receio que você tinha de realizar alguma coisa, depois o médico ser culpado disso pela família, a gente vê a própria evolução do termo de consentimento. O termo de consentimento antes era informado, ou seja, um documento que eu provava que eu informei aquela pessoa. Aquele paciente está informado daquilo. Posteriormente, começou a ter uma modificação, ele era informado, mas livre. Então, quer dizer, ele não era imposto, e dentro de uma possibilidade se dava um tempo para a pessoa pensar, trazer, leva para casa. Vários médicos faziam isso, leva para casa, leia com calma, traz, tá? E mais para frente nós tivemos ainda uma outra evolução que é o termo esclarecido. Ou seja, não basta eu simplesmente ir lá informar, mostrar que ele é livre, mas não tirar aquelas dúvidas desse paciente. Porque muitas vezes vem com termos técnicos também, Exatamente, né? Aí o paciente fala, o que será que é isso? E aí ele vai no Google e o Dr. Google não consegue explicar para ele, tá? Totalmente. Então, você tem que colocar lá, e muitas vezes esses termos, né, técnicos, quando ele vai para o termo de consentimento, você tem que explicar melhor ali. Você tem que dizer o que é aquilo, tá? Por quê? Porque necessita? Tecnicamente não, mas para uma defesa, numa outra situação, sim, porque vai estar lá explicado o que é aquilo. E em si, falando de medicina, muitas vezes você tomar uma decisão a favor do paciente, muitas vezes é não fazer nada por ele. Sim. Tanto é essa coisa esclarecida que teve uma pesquisa, essa pesquisa é antiga, mais de 10 anos, que eles pegaram pacientes com quimioterapia em fase terminal de câncer. Ou fase avançada, pelo menos, de câncer. E um grupo explicou direitinho o que era, todos os efeitos, os prós e contras da quimioterapia, e o outro falou mais ou menos de propósito, né? Dos que falaram mais ou menos, 85% dos pacientes aceitaram fazer quimioterapia. Do grupo que explicou tudo, 58%. Sim. Quase metade desistiu, né? Então é isso. Muitas vezes um paciente com câncer, não vou falar só câncer, tem muitas situações que a melhor coisa é não fazer nada por ele. Sim. Pô, mas você não vai fazer nada. A situação daquela doença está assim. Sim. E né? Esse ponto que o Dr. Justo falou do termo de consentimento, hoje a gente vê também na justiça que muitas vezes não tem um erro médico. O profissional ele não cometeu nenhum erro. A atitude dele, o ato dele foi correto, porém faltou o esclarecimento daquele ponto que poderia acontecer com aquele paciente. E ele está vendo a condenação pela falta do... É o risco inerente ao procedimento. Estatisticamente, tal procedimento tem tanto por cento de dar errado. Ou numa perícia médica, dentro do processo, a gente consegue mostrar para o juiz que aqui estava certo. Mas isso não impede que o juiz, diante da desinformação, olha, o procedimento foi certo, mas ainda não foi bem explicado para esse paciente, que venha condenar. Tá? Então, eu já vi situações dessas. Tá? Então, quer dizer, tecnicamente estava perfeito, mas não estava explicado.
Nós presenciamos numa das palestras, né? Um dos palestrantes que veio daqui de fora, o juiz, né? Sim, ele tinha um termo que houve uma condenação, depois ele disse que ia tentar ver o resultado, mas uma condenação em primeira instância, de que no termo de consentimento não dizia que a pessoa podia morrer. E a família entrou por causa disso. E houve condenação. Então, é absurdo? É. Provavelmente num tribunal vai ser corrigido, não sei. Mas é uma situação. São coisas extremas que às vezes acontecem, mas pelo menos o básico você tem que ter lá e bem explicado. Bem explicado. Hoje você vê que o termo ele parece que fica como um contrato ali que o paciente vê, porque eles são tantas páginas, muitas vezes ali, né? Assusta, mas é necessário. É necessário. O que não pode acontecer é o que já acontece nos Estados Unidos, o excesso de... Eu não vou falar isso, o termo não é correto, mas eu vou falar... O excesso de direitos de quem está recebendo a prestação de serviço médico pende demais para o lado de lá. E aí, o profissional de saúde, ele para de exercer a medicina ideal. Justamente. Ele pede exame quando não precisa, não opera quando precisa. Tá. Né? O exemplo nos Estados Unidos, na episiotomia. A episiotomia, para quem não sabe, é o cortinho que se faz quando vai ter o parto normal e a criança tem dificuldade de passar. Faz o corte lá embaixo para ter mais espaço. Episiotomia, quando você sutura aquilo lá, uma certa porcentagem calculada, prevista de pacientes tem um pouco de ardência no lugar, depois de um tempo, uma dor, nada demais. Sim. Mas nos Estados Unidos, não quer saber. Então eles deixam o nenê descer, rasgar tudo, arrebentar tudo, e depois ele conserta. Sim. Não vai ficar igual, óbvio. Mas você vê, ele tá praticando uma medicina defensiva. Defensiva, justamente. Medicina defensiva. Quem sai prejudicado? O paciente e o próprio médico dele. E o médico na sua consciência, porque ele fica numa situação muito difícil. Mas é difícil para a gente lidar com isso. Eu acho que a nossa realidade está um pouco distante disso, mas já tem gente que pratica, já tem médico que defensiva, é verdade. Ele tem que fazer. O que a vejo. gente propõe? Que ao invés de se defender de uma forma técnica, como esse caso que você falou, deixando de proceder um ato que ele entendia que talvez fosse o melhor para aquela paciente, é se precaver das outras formas, quer dizer, documentar, ter todo aquele material doutrinário que venha embasar aquela decisão dele, quer dizer, ele se cercar das outras coisas. Tá? E isso falta muito para o médico. E nós estamos tentando fazer com que ele esteja mais preparado para esses momentos, porque muitos advogados vão se preparar. O direito médico não é uma coisa nova. Eu atuo nisso desde 1996, que atuo nessa área. Né? Fiz minha pós-graduação em direito médico. Minha pós-graduação foi justamente baseada na importância da defesa técnica por advogado na sindicância do Conselho de Medicina. Um negócio bem específico, que é aquele comecinho mesmo ali. E ali a gente conseguiu provar que mais ou menos 57% das sindicâncias que seguiram depois e que foram muito bem planejadas, muito bem acompanhadas por um profissional, elas chegaram ao veredito de não culpabilidade. Ou seja, esse procedimento não precisava ter nascido. Poderia ter morrido lá sendo apenas uma sindicância. Se tivesse sido instruído devidamente. E não foi o que aconteceu. Então, realmente a gente está tentando fazer isso para que o médico tenha consciência. Por outro lado, a hora que a gente também começa a municiar esses advogados, eles vão ter uma cautela para as coisas. Na demanda, né? Se preparar melhor. Você vê muitas ações também que é totalmente infundada. Improcedente. Você vê ali já logo no começo, até mesmo no próprio... A denúncia mesmo ali no órgão de classe. E justamente o que o doutor José falou. E pode trazer problemas de graves. Ambas, do médico e tanto do advogado também para isso. Pode trazer problemas graves para esse cliente dele. Eu já presenciei situações das pessoas terem que pagar valores em restituição muito altos,
porque tiveram a liminar, esse processo foi para frente e depois perderam lá e tiveram que fazer. Numa das palestras que nós tivemos, o advogado, que é um especialista de São Paulo, ele veio e falou assim, olha, eu tomo muito mais cuidado em pedir liminar, porque teve um caso que foi dado a liminar, foi lá para frente, fez o procedimento, tudo, chegou lá no final, a pessoa perdeu. Tinha que pagar cerca de R$400 mil. Ela tinha 2 imóveis. Um que morava e o outro era penhorável. Foi penhorado e ela perdeu o imóvel. Tudo esse... entre aspas, dano que ele causou não vai ficar de graça. Não vai ficar assim. Talvez a pessoa não tenha nada e fale, não, né? Mas ainda assim ela vai ter... Uma dor de cabeça. Vai ter. Vai ficar com aquela pendência lá, porque vai ser movimentado um processo de restituição contra ela e ela vai ter aquela pendência que vai ficar lá no fórum e mordiscando o calcanhar, né? Eu já vi em perícias que... chegou uma época que você via aquela coisa predatória por parte dos requerentes, né? Eu vou entrar mesmo e acabou e não sei o quê. Agora já está tendo uma conscientização, porque ele também vai sofrer o dano. Agora sim, eles já estão sofrendo o dano por coisas que ele não deveria estar fazendo, né? É o tal do equilíbrio, que eu acho que vai demorar bastante para chegar, né? Sim. Vai demorar um pouquinho. A nossa sociedade é uma sociedade imatura, as nossas leis têm muita interpretação, a nossa medicina é latina na base do heroísmo, então tem eu acho assim, né? Vai ser assim, a vida é assim, tá? A vida é assim. E eu não sei se a gente vai chegar num ponto que realmente conquiste um equilíbrio nessas coisas. Na verdade, é o equilíbrio de forças. Se há uma denúncia numa certa potencialidade e eu tenho a capacidade de fazer a defesa disso, aí eu equilibro. E aí o juiz ele vai ter elementos para dar uma sentença equilibrada. Agora, se a coisa não é bem feita, você tem aí uma perda dessa chance de fazer isso. Às vezes dá para consertar, vamos pensar, às vezes o juiz, pela sua consciência, e eu respeito muito isso, ele dá uma sentença dele em primeira instância, mas depois nós vamos para outro patamar de recurso, onde são 3 juízes, tá? Então nós vamos ter uma outra situação. Então, você tem outros elementos. Então, tem que fazer bem feito. Tem que fazer desde o começo. Essa defesa. Porque também, muitas vezes, vem uma condenação alta e sobra para o profissional ali que foi condenado para pagar as custas recursais, né? Sim. Então, a gente tem que começar a capacitar. É isso que a gente vai tentar no nosso trabalho, na nossa comissão, capacitar os profissionais para isso, para se atentar. Olha, vamos ter cuidado também. Não é todo dano que a pessoa acha que é um dano, ele é um dano que realmente ele ocorreu ali. E sim, não é uma implicação da própria doença. Sim. Então, é essa a nossa intenção aqui, de capacitar os profissionais para não ter essas demandas predatórias, que a gente, infelizmente, ainda vê. Com um pouco menos, mas ainda tem. Essa mentalidade ainda não... muitas vezes se vê na mídia e tem uma morte, o médico matou. Não, mas vamos olhar o prontuário. A hora que você pega para ver o prontuário, fala, aconteceu. A hora que você pega para ver ali o histórico, tinha comorbidades, mas na mídia não vai aparecer nada disso. Já estampou a foto do médico, já estampou o nome dele e por ali, por aí vai. O estrago já foi feito. E a realidade que a gente vê, eu presencio, certamente a doutora Thaís também, que defende vários médicos, várias situações, o número de condenações é muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno, tá? Então, tem alguma coisa? Acontece, mas é muito pouco, tá? E às vezes, né, como nesse exemplo que eu dei, não é o ato em si, é uma falta de informação, é uma outra consequência, é um desentendimento que houve lá, depois de uma conversa mais áspera, isso que gera algum problema, e não o fato em si. Né, não é esse que é determinante. Eu atuo no direito médico desde 2010, como o doutor Gilson falou que está desde 96, né? Eu estou desde 2010 por conta do Fernando mesmo. Já iniciamos numa ação fazendo uma defesa de um colega aí. E a gente, o que o doutor Gilson falou também, que é muito pouco o índice de procedência das ações, totalmente procedente, porque
o médico, ele também... pelo menos os nossos clientes aí, né, doutor Gil, se precavém, a anotação em prontuário. Você vê que os médicos de vanguarda, os médicos mais antigos, ele tem também essa preocupação de estar fazendo um bom prontuário. Hoje, com o número elevado de faculdades de medicina aí, não sei como vamos lidar com essa situação também dos novos médicos, dessa conscientização da importância do prontuário, da importância da relação ali entre o médico e o paciente. Vamos ver por onde vamos caminhar aí. Eu tive uma oportunidade, muitos anos atrás, eu ainda fazia perícia para uma comarca fora daqui, e os juízes me ajudavam na parte de direito, eles me introduziam no assunto, eu era cru na época, né? E eles falavam algumas coisas interessantes. Se o profissional de saúde, isso não serve só para ele, serve para outros profissionais também. Nós, juízes, não temos lado. Nós vamos tomar nossa decisão de acordo com o que mostram para nós. Se você, médico, faz o que está escrito no livro, sem inventar, não deixou de dar socorro, assistência e apoio para o doente e para sua família, e não deixou nenhum corpo estranho dentro do corpo, você já tá bom dificilmente será condenado por alguma coisa, e não tem como. Por outro lado, lá naquela época, eu não sei como é que está a orientação deles hoje. Eles falavam, está começando bastante a ocorrência de processos contra prestadores de saúde, não é só médico, é o hospital tem mais dinheiro, né? E caso haja condenação, a gente vai condenar se for o caso e não condenar se for o caso, isso não vai mudar, mas a gente não vai dar, pelo menos por enquanto, indenizações milionárias, riquíssimas, senão vai virar uma indústria isso. Justamente. Né? Essa é uma diferença. Vai desequilibrar o sistema. Essa é uma diferença grande entre o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos, né? Você vê nos outdoor, né? De processos milionários, né? Você pode divulgar, você pode fazer uma série de coisas e tem indenizações aí que são milionárias mesmo, né? Então nós temos uma realidade diferente, e isso é muito bom, tá? Por quê? Para não incentivar, né, que a pessoa só vá por causa do dinheiro ou até crie situações. Começa a criar aí, e a gente vê situações assim de pessoas que fazem coisas incríveis, absurdas. Tá? Então, não é uma coisa que não ocorra, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, as coisas... Por isso eu já vi aberrações. Aberrações. Você querer... para criar a situação. O sistema ou a situação médica sua mesmo, e se você ter benefício. Se põe em risco mesmo, né? Se põe em risco para que aconteça alguma coisa para tirar esse proveito. Então, tem essas situações também. Então, os juízes estão preparados, né, para esse tipo de evento, e por isso até que não dão indenizações assim, absurdas. E se derem por algum motivo, foi um motivo de consciência. Se for absurdo, tem uma outra instância para você tentar mudar isso, justificar. Equilibrar isso. Vai equilibrar. E, então, nós temos esse sistema e o sistema funciona. E o doutor fala bastante da perícia e a gente vê que o doutor tomou bastante conhecimento com o juiz. Sim. E os juízes também precisam se amparar no laudo técnico ali para ele poder dar uma sentença, né? Então, acho que essa é outra parte também fundamental importância para a gente, advogado, para a gente atuar, tanto na parte da defesa de um profissional da saúde, na hora de fazer os quesitos, a gente precisar de um assistente técnico, e também quando o advogado ele atua como advogado do paciente, ele já ter contato ali com um médico que vá dar subsídios para ele na petição inicial. Para a hora que ele entrar com o processo, ele já está com a petição embasada, com argumentos também científicos ali, para que aquilo também prospere. Porque você vê, muitas vezes, pega na internet, copiou e colou ali, e fala, por isso que não vai dar uma procedência. Mas quando o profissional, ele já também tem essa consciência que a perícia, o perito, o assistente técnico, ele é importante, tanto na fase inicial, quanto na fase da defesa ali. E o juiz, ele vai amparar o que o perito decidiu muitas vezes. Eu acho que os juízes não abusam dos peritos. Não é que não abusam. Eles talvez não tenham
recurso para usar tantos peritos assim. Eu vejo que muitos deles não têm perito por perto para ajudar a tomar uma decisão. E você vê algumas coisas de caráter técnico bem infundamentadas. Deficiente, né? Sim. Não é culpa dele, mas ele tem que decidir ele naquele. Ele precisa de um tradutor. Aquilo justamente. lá é igual um russo para ele. É que muitas vezes alguma coisa que vem, quando você está alegando aí um erro médico, uma falha profissional, né? É uma coisa. Quando se está pedindo algum procedimento, alguma outra coisa, vai ter um pedido médico em geral lá. E talvez esse seja um outro problema, né? Que é alguém que faz uma recomendação e que nem sempre é ele que vai cumprir aquilo lá. Então, nós temos uma outra realidade aí também, né? Outro problema que a gente tenta levantar para os médicos é assim, você colocou, olha, tem a questão do hospital, tem a questão das cooperativas, tem os planos de saúde e tudo mais, que são colocados no polo passivo dessas ações. Só que se a falha for depois verificada como sendo só do médico, é ele que vai responder num processo regressivo. Pode ser que os dois, tanto um quanto o outro, ele tenha que responder naquele primeiro momento, mas depois essa entidade, essa pessoa jurídica vai chegar, né? Vai se voltar contra chegar. aquela pessoa física, aquele médico. Então ele tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Sempre fazer uma ótima defesa, sempre se preparar. Eu me preocupo com o equilíbrio disso tudo. Me preocupo mesmo. Eu sei que se chegar vai demorar. O senhor falou que nem vai chegar nunca, e eu até acredito nisso. Acredito, mas não pode pender demais para um lado para o outro, né? Você vê até para requerer medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, já tem secretarias de saúde com o seu orçamento comprometido por 15 anos, 10 anos, 5 anos. Quando o juiz dá a decisão, ele fala, não é problema meu eu cuidar do dinheiro daquela secretaria. Mas tem gente que vai morrer por causa disso. E a medicina está cada vez ficando mais cara. Né? E o às vezes para atender muito poucos, né? Você atende poucos clientes. A inflação médica não é igual à inflação normal. Não. Isso. É um cálculo completamente diferente. E muitas vezes a gente vê medicamentos que são testados para uma coisa, depois começa a ter aplicação para uma outra coisa e sai algum elemento, aí, algum estudo científico ou não que dá um embasamento e a coisa começa a pegar e isso pode quebrar, né, todo esse sistema. Operadora, né? E o SUS, o SUS também, justamente. Porque você pega muitas o SUS vezes, numa situação aí... Em 2 pacientes você... Você pega a verba inteira de mês, de semestre. O Reino Unido, ele cuida bastante disso. O sistema de saúde do Reino Unido, ele cuida bastante disso. Ele fala assim, parece uma coisa fria. Ele fala assim, o sistema... determinado paciente com uma doença rara, ele pode morrer. Se for preciso, a gente não tiver jeito. Mas o sistema de saúde não pode morrer. Justamente. Você não pode dar uma injeção num paciente de 16 milhões de reais, que é o preço dessa injeção, que não vai causar efeito nenhum para aquele paciente. Nenhum é nenhum. Né? E comprometer 20 cirurgias cardíacas. Sim. Eu estou falando como alguém que tem que olhar para fazer a gestão disso. Eu não tô... e se for o seu filho? É sempre a conversa que eu ouço. Se eu for meu filho, eu vou ver o que eu faço. Mas estou falando como alguém que tem que cuidar do sistema. Cuidar. De 1 para 20, né? Você cuida de 1 e são para 20, né? A gente entende a dor das pessoas, né? Tenta entender... estão passando por uma situação dessa, mas também tem aqueles outros 20 que você falou que também estão passando. Então é difícil, não é uma coisa simples. Julgar o juiz difícil. Não é fácil. Imagina. Tá? Não é fácil. Agora, eu tenho visto várias vezes o juiz dar a sentença assim, olha, é lamentável que tenha acontecido isso, é triste, mas não tem direito. Infelizmente, não tem. Então... Eles têm a consciência disso. É simples para o juiz fazer isso? Não é. É lógico que não. Imagino que não. Ele gostaria. O mais fácil seria ter dado a liminar, ter feito, né? Mas não, tem que ter a consciência, porque tem esse entendimento geral aí, porque senão a coisa se perde. Então, não é simples se chegar a isso, não. Então assim,
Bom, já deu para sentir o drama, né? e o panorama. Eu queria que o Dr. Gilson e o Dr. Thaís dessem umas considerações finais, um resumo do que vocês acham que esse simpósio implicará para nós aqui na sociedade local, ou até mais do que isso, para os profissionais. O que vocês esperam? Eu espero que seja, assim, eu tenho certeza que esse é um mecanismo muito importante, uma oportunidade grandiosa das pessoas estarem lá não só apenas ouvindo esses profissionais, mas vão poder interagir com eles. Vai ser um debate aí, né? Então, um debate entre as duas áreas aí, até porque a gente vai estar ali num modo acadêmico. A gente não vai estar, então, ali todas as... Ainda está nessa fase. Acadêmico. Sim, a ideia é essa. A ideia é esse bate-papo, realmente... Até mesmo as questões muito importantes aí da eutanásia. Então, a gente vai estar num ambiente acadêmico e não de formação ali de opinião. Isso, é tentar dar essa visão geral das pessoas, porque cada item desse da palestra daria um simpósio sozinho, então nós não temos, mas é uma oportunidade grandiosa estar lá e estar podendo discutir, e aquela conversa que se tem depois que terminam as palestras, vai ser um networking legal. Esse bate-papo nosso aqui daria um mês de podcast. Nossa, Na hora que você entra na questão da bioética, terminalidade da vida, testamento vital, eu acho que são temas também que a gente não pensa. Na hora que você está sadio, né? São que não vai ter um fim, porque você vai debater, você vai ter, aí vai ter outro que vai levantar outro argumento, isso é um negócio sem fim, por isso que ele tem que estar sempre presente e sempre aí na ordem do dia do debate. Sim, com certeza, e aquilo, é um ambiente acadêmico, não vai ter o certo e o errado, vamos trocar as ideias, opiniões e tentar chegar num equilíbrio. Esse que vai ser. Então, a gente vai ter aí 6 palestras. Vai ser durante o dia todo, no dia 29 de agosto, na APM, na Associação Paulista ali de Medicina. Vão ser 6 palestras. Vão ter médico, juiz e advogado palestrante. Advogada também é palestrante. E a gente queria convidar aí os profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiros, os profissionais da área de saúde e os advogados, estudantes, aí os estagiários para que estejam presentes ali com a gente e venha passar o dia todo. Aí vai ser o dia todo para a gente conseguir fazer o primeiro simpósio, o primeiro de muitos aí, para começar a crescer na nossa sociedade, aqui na nossa comunidade e região aqui, trazer um tema que é muito importante e vai crescer cada vez mais, porque a medicina é uma coisa que não para, né? E agradecer muito esse espaço que vocês estão dando, todo o apoio. Todo o apoio, com certeza. Todo o pessoal que está nos apoiando aí também, né? Tem várias pessoas. Aí tá... A Unimed e tantos outros patrocinadores, né? E nós temos também os membros da comissão, todos eles empenhados em conseguir que esse simpósio seja um sucesso, a OAB. Se eu conseguir, eu posso ir? Com certeza, convidado especial aí, ó. Nós vamos fazer um podcast depois para ver como pra foi lá. Tá? Eu queria agradecer. Antes e depois. Nós que agradecemos obrigado pela oportunidade, pelo ensinamento, pelo esclarecimento. Com certeza é uma coisa esclarecedora demais para quem está nos vendo, né? Espero ter outras oportunidades. Essa ideia de fazer um outro podcast depois do simpósio é interessante. Com certeza. Né, produção? Eu acho que é interessante. Eu acho, né? Com certeza. Dá um feedback aí de como foi. E agradecer também o espaço aí, agradecer ao OAB de estar nos proporcionando a estar trazendo essa importância do tema, da matéria para a nossa sociedade e para a nossa advocacia também aí. Sim. Porque eu acho que vai ajudar, contribuir para todos os profissionais aí. Isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast Questão de Saúde da Unimed de Rio Claro, abordando um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas é interessante e não menos importante, sobre o equilíbrio entre medicina e saúde, direito médico, né? Obrigado por nos assistir, curtem, compartilhem, mande sugestões, mande perguntas.
E se inscrevam lá, né? manda aquele joinha pra gente. Obrigado. Obrigada.